não possuo conflitos de interesse. A anafilaxia foi primeiramente descrita em 1901. Esse é um selo comemorativo de Mônaco. Quem já visitou Mônaco conhece esse castelo. Embaixo tem um centro de pesquisa oceânica, até hoje muito conhecido. O príncipe Ranier Pai contratou 2 médicos franceses importantes na época, Charles Richer e Paul Portier, para estudarem profilaxia. Então eles trabalhavam, os médicos franceses, com anêmonas, com água-vivas. Injetavam a toxina da água-viva no cão. Na reinjeção, eles queriam mostrar a profilaxia, mas o cão morria. Não conheciam alergia, não conheciam IgE, mas documentaram um fenômeno e, ao invés de profilaxia, virou anafilaxia, o contrário da profilaxia. Essa é a história inicial, início do século XX. Bom, uma proposta de definição objetiva é do Hugh Sampson, do Mount Sinai, em New York, que a anafilaxia é uma reação alérgica grave, rápida e potencialmente fatal. Por isso que os médicos têm que estar atentos e preparados para diagnosticar e tratar rapidamente o que pode matar. Bom, eu me dedico muito à anafilaxia e pertenço ao Comitê de Anafilaxia da Academia Americana, do Colégio Americano, brasileira, da Organização Mundial de Alergia, e tenho contribuído com alguns papers no World Allergy Organization Journal sobre anafilaxia, por exemplo, uma redefinição. Também em 2020 participei no Guidance 2020 e esse ano também numa nova gradação, até 5, da gravidade da anafilaxia. Para quem quer se dedicar a uma leitura atualizada, tem esse paper em 2024 sobre anafilaxia. Bom, o indivíduo pode morrer por um efeito cardiovascular, um choque, uma hipotensão arterial gravíssima que leva a síncope. É mais comum o edema laríngeo, que é comumente chamado de edema de Glott. Aqui, documentando, nós vemos um paciente que apresentou uma anafilaxia perioperatória por injeção de uma cefalosporina, tratado com epinefrina intramuscular na face anterolateral da coxa e inicialmente foi documentada na laringoscopia obstrução completa, levando à insuficiência respiratória aguda e tratado laringoscopias seriadas 1 hora depois e 24 horas depois, mostrando a progressiva melhora. Também pode ocorrer uma obstrução respiratória alta com edema maciço da úvula. Esse nosso paciente apresentou esse quadro após inalação de cannabis. Era um adolescente. Bom, a célula mais importante na anafilaxia é o mastócito. Aqui vemos a microscopia eletrônica e no citoplasma os vacúolos que contêm as substâncias vasoativas da anafilaxia. Por exemplo, dentro dos vacúolos, as proteases triptase, quimase. Aqui uma representação espacial terciária da triptase. A triptase é uma protease, é o biomarcador mais utilizado no mundo para medir a atividade do mastócito. Nós temos triptase alfa já armazenada e a beta liberada no processo anafilático. O valor normal é até 11,4
nanogramas por mililitro triptase sérica. Todos os nossos bons laboratórios privados no Rio de Janeiro fazem esse exame. Bom, aqui um diagrama do mastócito. Então ele libera substâncias já pré-formadas, a histamina, que é importante na anafilaxia, na alergia, as proteases, triptase, quimase, carboxipeptidase, citocina, TNF-alfa, quimiocinas, que constituem mais um dado para o processo imunoinflamatório. Como muitos conhecem, a enzima fosfolipase A2 age em fosfolipídios de membrana e produz-se então o ácido araquidônico. O ácido araquidônico, por ação da 5-lipoxigenase, produz leucotrienos, leucotrieno A4, leucotrieno B4 e os cisteínil-leucotrienos C4, D4, E4. Esse mesmo ácido araquidônico, por ação da ciclooxigenase, produz então as prostaglandinas, prostaglandina D2, prostaglandina F2-alfa. O mastócito é uma célula que participa da imunidade chamada inata. Ele tem Toll-like receptors 2, 4, 7. Ele tem receptores para breakdown products do complemento, C3A, C5A, chamadas anafilatoxinas. Esse diagrama é importante prestar atenção na membrana do mastócito. Ele tem os receptores de alta afinidade da IgE, FcεR1, e cross-linking a nível da subunidade alfa dos receptores de alta afinidade, e isso ocorre com alergeno, leva a sinalizações intracelulares que, consequentemente, induzem desgranulação e podem explicar a anafilaxia. Muito importante, KIT. KIT é o Stem Cell Growth Factor, fator de estimulação de células tronco. Existe um receptor de membrana chamado c-KIT. A mutação no códon D816V de c-KIT pode estar associada à hiperresponsividade mastocitária. Essa mutação de KIT ocorre no códon D816V para a síntese dos aminoácidos D, ácido aspartico, e V, valina. 5% dos pacientes com anafilaxia grave, eles têm a mutação de KIT. E essa mutação de KIT é um critério minor para diagnóstico da mastocitose sistêmica, que é o principal diagnóstico diferencial da anafilaxia idiopática. A coleta sanguínea para dosar a triptase sérica deve ser em torno de 2 horas. Do ponto de vista médico-legal, até 4 horas é válido para tentar se documentar que uma morte ocorreu por anafilaxia. No período assintomático, a triptase sérica é normal na anafilaxia idiopática, porém elevada na mastocitose sistêmica indolente. Um critério minor é uma triptase sérica acima de 20 nanogramas por mililitro. Para saber se existiu uma elevação da triptase sérica, não é suficiente só o valor do laboratório. Tem uma fórmula para isso, que é a triptase basal mais 20%, ou seja, multiplicado por 1,2, acrescida de 2 nanogramas por mililitro. O que é a triptase basal? É a triptase conhecida anteriormente ao evento anafilático, que é incomum. Porém, é aceito a triptase coletada após 24 horas da anafilaxia. Durante a anafilaxia, na emergência americana, é rotina dosar a triptase sérica. Deveria ser o mesmo no nosso meio, não é? Esse valor da triptase sérica, então ele é comparado com o pico. Se ele é igual ou superior
independente do valor de normalidade do laboratório, houve então elevação da triptase sérica. Sabe-se que há um risco de anafilaxia grave quando o valor é acima de 8 nanogramas por mililitro, principalmente nas anafilaxias por insetos da classe Menóptera, os voadores, abelha, vespa, marimbondo, terrestre, formiga de fogo, chamada lavaterra, por exemplo. Ano passado, um paper mostrou que o indivíduo pode ser normal e ter uma triptase sérica até 15 nanogramas por mililitro. Qual é a prevalência da anafilaxia idiopática? Em torno de 1/5 do total de anafilaxias, 20%. Então, de cada 5 anafilaxias, uma idiopática. Então, é importante, até pela prevalência. O que quer dizer anafilaxia idiopática? É aquela cuja etiologia desconhecida. Não é imunológica, mediada por IgE e seus receptores de alta afinidade, como alergia alimentar, venenos de insetos, látex, medicamentos como penicilina. Nem não imunológicas, agentes físicos, urticária crônica induzida pelo frio e anafilaxia por exercícios. Muito importante, um conhecimento recente, que pode ocorrer anafilaxia por um mecanismo IgE independente. Independe de IgE. É a ativação de um receptor de proteína G na membrana do mastócito, o receptor MRGPRX2. E, então, exemplos práticos, uma anafilaxia com antibióticos, quinolonas, os floxacinos, cipro e levo, bloqueadores neuromusculares, atracúrio, rocurônio, icatibando, que é um inibidor do receptor 2 da bradicimina, usado no tratamento do angioedema hereditário. A anafilaxia idiopática, ela foi primeiramente descrita em 1978 por Roy Patterson em Chicago, na Universidade de Northwestern, onde nos últimos 30 anos sou professor associado. Tem a maior experiência mundial e tem é tão importante lá que tem uma associação dos pacientes e familiares com anafilaxia idiopática. O diagnóstico é difícil, que é por exclusão. É mais prevalente em adultos que em crianças e 60% dos adultos são mulheres. O quadro é súbito, de uma anafilaxia sem etiologia conhecida. Felizmente, mortalidade é rara. Responde a epinefrina intramuscular com bom prognóstico. A doutora Leslie Grammer, da Northwestern, publicou no Annals of Allergy, Asthma and Immunology um paper mostrando a ativação de linfócitos T, CD3 na fase aguda. Importante que a anafilaxia idiopática responde à corticoterapia, que pode ser decrescente por 2 a 4 semanas e induzir uma remissão completa após corticoterapia em mais de 80% dos pacientes. A nossa contribuição da anafilaxia idiopática no Brasil foi o primeiro relato em adulto que publicamos no Annals of Allergy, Asthma and Immunology em 2002. A anafilaxia idiopática maligna existe no Brasil. E também o primeiro relato pediátrico publicado na Revista Brasileira de Alergia e Imunopatologia em 2004, anafilaxia idiopática em criança. Infelizmente, não tem mais publicações, mesmo na área da alergia. Bom, nesse paper que publicamos em 2019 na revista oficial da SBAI, eu traduzi a classificação internacional da Northwestern. Quais são os subtipos, as modalidades de anafilaxia idiopática? A sigla internacional é IA, Idiopathic Anaphylaxis.
Ela pode ser G, generalizada, ou A, angioedema. Generalizada, quando tem qualquer combinação, hipotensão arterial, urticária, broncoespasmo, asma, manifestações gastrointestinais, náuseas, vômitos, diarreia, cólicas. Então, esse é um quadro chamado G. O quadro chamado A é quando tem angioedema periférico facial, por exemplo, ou quando tem também edema laríngeo. Ela pode ser I ou F, infrequente ou frequente. Ela é frequente quando são 2 ou mais episódios 2 meses ou 6 ou mais episódios ano. Infrequente, menos de 2 episódios 2 meses, menos de 6 episódios ano. Então, podemos ter IAGI, IAGF, IAI, IAF. Existe uma modalidade córtico-dependente, e quando a córtico-dependência significa usar prednisona 30 ou mais miligramas dia, ela é chamada maligna. Nessa publicação que fizemos na revista Rasbai sobre anafilaxia idiopática, uma revisão, chamamos a atenção que a ausência de evidência não é evidência de ausência. Prevalência de anafilaxia idiopática no Brasil, desconhecida. Coreia do Sul, 13% dos casos de anafilaxia. Mayo Clinic, Rochester, Minnesota, condado de Hennepin, 1/4, 25% das anafilaxias eram idiopáticas. Flórida, olha como é alto, 40% das emergências, 38% das hospitalizações. Hospital Pediátrico Canadense, 6,6% dos casos de anafilaxia idiopática. Um estudo feito na Austrália, em 9 anos, ocorreram 112 mortes por anafilaxia, 15 mortes, 13% por anafilaxia idiopática. Quais são os mediadores que são liberados? No soro, nós podemos dosar triptase. Na urina, o metabólito da histamina. A histamina tem breakdown rápido, então pode-se dosar na urina um metabólito N-metilhistamina. Também na urina, prostaglandina D2, F2-alfa e leucotrieno E4 urinário. Essas dosagens não são disponíveis no Brasil, mas são disponíveis nos centros acadêmicos americanos e europeus. O paciente que tem o diagnóstico de anafilaxia idiopática, ele deve receber educação para saber o que fazer, não entrar em pânico, e ter um kit que contém epinefrina intramuscular, autoinjetora, o EpiPen, antihistamínico, anti-H1, os novos antihistamínicos de segunda geração, não sedantes, e questionável se funciona ou não é o corticoide. E quando o quadro não resolve com esse tratamento, o paciente deve procurar emergência, hospital, para um suporte cardiovascular e respiratório. Tratamento da anafilaxia idiopática, na fase aguda, é o tratamento da anafilaxia geral. Epinefrina intramuscular, antihistamínicos anti-H1, beta-adrenérgico, corticoide, muito importante, reposição volêmica. A longo prazo, para prevenir antihistamínicos anti-H1, chama atenção para o cetotifeno, que além de anti-H1 tem também uma propriedade de estabilização mastocitária. Prednisona, existe um espaço para casos refratários de uma anti-G, anticorpo monoclonal murino humanizado, ou omalizumab. Então, há um espaço nos casos refratários de anafilaxia idiopática para a utilização da anti-GE ou omalizumab. Esse paper desse ano de 2024 mostrou que o omalizumab pode ser usado para tratamento das síndromes de ativação mastocitária, na dosagem que é recomendada
para tratamento da urticária crônica espontânea, 300 miligramas subcutânea mensal, cada 4 semanas. Na anafilaxia idiopática, houve completa resposta em 63% dos casos, resposta parcial em 28,5%. O principal diagnóstico diferencial da anafilaxia idiopática é com a mastocitose sistêmica. E aí, aqui, 84% de prevenção da anafilaxia. Pacientes com mastocitose sistêmica podem ter anafilaxia espontânea e mesmo com exercícios aeróbicos. Bom, existe também a possibilidade de usar uma medicação que os hematologistas usam em neoplasias, que é os inibidores da tirosina sinase, que vão agir contra a mutação de KIT D816V, principalmente a avapritinib. Nós temos no nosso meio autorizado em leucemia, linfoma. Nos Estados Unidos, o FDA aprovou a avapritinib 25 miligramas diários para tratamento de mastocitose sistêmica, tanto a indolente quanto a progressiva ou avançada. Slide importante que mostra o overlapping das doenças clonais mastocitárias com as síndromes de ativação mastocitária, na qual está incluída a anafilaxia idiopática. Essa é a classificação moderna. As síndromes de ativação mastocitária podem ser clonais e não clonais. As clonais primárias é uma descrita em 2008 por Sam Eck na revista Blood, em pacientes que tinham triptase sérica superior a 11, inferior a 20 nanogramas por mililitro, chamada monoclonal mast cell activation syndrome, a mastocitose sistêmica. As não clonais são as comuns em alergias secundárias, que são IgE mediadas, rinite alérgica, alergia alimentar. E o que mudou? É que existe uma modalidade não clonal idiopática de síndrome de ativação mastocitária, na qual se inclui a anafilaxia idiopática. Então, a mensagem é: a anafilaxia idiopática é uma síndrome de ativação mastocitária não clonal. Para diagnosticar essas síndromes de ativação mastocitária, é necessário 1, 2 e 3. 1. Sintomas em 2 órgãos, pelo menos: cardiovascular, respiratório, nasocular, gastrointestinal, cutâneo. Uma elevação documentada bioquímica de um mediador mastocitário, mais comum é a dosagem da triptase sérica. E uma resposta terapêutica inibindo o mediador da anafilaxia a nível do seu receptor, como, por exemplo, um antideucotrieno, montelukast, por exemplo, antihistamínicos, anti-H1, anti-H2. Diagnóstico diferencial da anafilaxia idiopática. Quando há anafilaxia com a mastocitose e as síndromes clonais e não clonais de ativação mastocitária, urticária aguda, angioedema, alergia alimentar. Quando não há anafilaxia, disfunção de corda vocal e as doenças de ruborização Flushing, como felcromocitoma, carcinoide e tumores vasoativos intestinais. Em relação a carcinoide, é muito importante no diagnóstico diferencial do Flushing, da anafilaxia idiopática e da mastocitose sistêmica. São tumores, metade malignos, metade benignos, na mucosa brônquica ou na mucosa duodenal, que produzem serotonina. E o breakdown da serotonina é o ácido 5-hidroxiindol acético, e nós podemos dosar na urina de 24 horas, os laboratórios do nosso meio fazem, valores de 10 ou mais, já leva a suspeição. Doenças psicossomáticas, exacerbação da asma, infarto do miocárdio, escamboidose. O que é isso? É ingesta de peixe estragado. Existe uma enzima chamada histidina descarboxilase que age no aminoácido histidina e produz histamina e dá um quadro semelhante à alergia. Neste paper,
se mostrou que 14% dos pacientes que tinham diagnóstico de anafilaxia idiopática, quando submetidos a biópsia de medula óssea, tinham doença clonal mastocitária. Flushing, falei que faz parte do diagnóstico diferencial. Aqui vemos um paciente com ruborização, e isso ocorre por liberação de prostaglandina e pode ser controlado facilmente com aspirina, ácido acetil salicílico, 350 mg, 300 a 500 mg dia. Facilita o diagnóstico quando existe a urticária pigmentosa. São lesões acastanhadas, cor vinho, e que, se biopsiadas, elas mostram agregados mastocitários. Existe um outro sinal que pode ser feito, chamado sinal de Darrier. Essa nossa paciente tinha urticária pigmentosa, e se fizermos uma estimulação contundente numa urtica dessas, imediatamente, isso pode ser feito com um abaixador de língua, imediatamente aparece uma urtica grande. É um sinal de Darrier positivo após estímulo contundente e confirma urticária pigmentosa e mastocitose sistêmica. Outro diagnóstico moderno importante é a chamada triptasemia alfa-hereditária, uma mutação no locus cromossomial TPSAB1, que contém o gene da triptase alfa. O único laboratório que faz isso no mundo é o Gene by Gene em Houston, Texas, através de um suave bucal, um teste genético. Nós fizemos um acordo com o Dr. Salmo Raskin, laboratório de genética em Curitiba, e uma paciente que havia suspeita intermediou, e nós fizemos esse estudo, custa $160, e no caso era negativo. Mas o que eu quero trazer foi o primeiro estudo do nosso meio. O que eu queria trazer é que nesse locus nós temos alelo materno, alelo paterno, e o normal é ter 2 genes de triptase beta e os outros 2 de triptase alfa combinada com beta. Se existirem mais de 2 genes de triptase alfa, nós temos essa condição chamada triptasemia alfa-hereditária, que é uma das causas de anafilaxia e faz parte do diagnóstico diferencial da anafilaxia idiopática. Prevalência de triptasemia alfa-hereditária no Brasil, desconhecida. Nos Estados Unidos, aproximadamente 7,5% dos americanos. No Reino Unido, 5%. Quando já existe mastocitose, sobe a prevalência para 18%. E todos os pacientes têm elevação da triptase sérica basal. Nesse estudo desse ano, foi confirmado que há o maior risco de anafilaxia se existe concomitância da mastocitose sistêmica, e a prevalência dos dois de 12,6% e da população americana de triptasemia alfa-hereditária 5,7%. Bom, outro diagnóstico diferencial é a anafilaxia oral acarina, chamada pancake anaphylaxis, anafilaxia por panqueca. Nós publicamos o primeiro caso brasileiro, junto com o Dr. Rupert Handstad e o Dr. Henrique Fernandes Caldas, que é um acarólogo que estava estudando em Munique, da Alemanha. E mostramos que havia anafilaxia induzida por farinha de trigo contaminada por ácaros na elaboração de empada. Publicamos na revista da SBA em 2009. Foi para a Alemanha, esse pó branco entrou de farinha de trigo, e que vimos a presença desse ácaro, 100 ácaros aleuroglifos ovados por grama de farinha de trigo. Outro diagnóstico diferencial importante é na alergia IgE anti-alfa-gal. O que é alfa-gal? É um oligosacarídeo, galactose alfa, 1,3-galactose, que está presente em carne vermelha de mamíferos não primatas, carne de vaca, porco, carneiro, e dá uma anafilaxia tardia.
Exemplo, o indivíduo vai à churrascaria, come churrasco, vai dormir, 4, 6 horas depois acorda de madrugada com síncope, com edema laríngeo, que ele tem IgE anti-alfagal. E aqui há uma relação de um ectoparasita com alergia alimentar. A mordida do carrapato, chamado amblioma americano, é o nosso carrapato estrela, induz a produção de IgE anti-alfagal. Existe na gelatina. Nos Estados Unidos, tem um anticorpo monoclonal para tratamento de carcinoma epidermoide de cabeça e pescoço, chamado cetuximab, que tem alfagal. Então, o indivíduo que já tem IgE pode ter anafilaxia na primeira administração desse anticorpo monoclonal. Para terminar, vou apresentar algumas fotos. Angioedema idiopático não estaminérgico. Vemos a presença de angioedema perioral labial. Anafilaxia idiopática Flushing. Já começa a aparecer angioedema periocular esquerdo. Aqui um paciente com Flushing edema laríngeo. Essa paciente nem conseguia abrir os olhos, edema laríngeo e Flushing periférico palmar bilateral. Outra paciente com angioedema perioral. Aqui, sequencialmente, nessa paciente, uma urtica grande, frontal esquerda, seguida de angioedema periocular esquerdo, seguido de maciço edema de genital externa. Criança com angioedema periocular bilateral, edema vulvar importante. Quando nós em medicina lidamos com o termo idiopático, nos vem à mente Michel de Montaigne. Muitas perguntas, porém poucas respostas. Muito obrigado pelo tempo despendido. Bom, antes de nós começarmos a abrir a palavra para toda a plateia, eu só queria fazer 2 comentários. Primeiro, eu queria festejar o início das nossas reuniões presenciais, que além do benefício acadêmico que nós acabamos de ver, que é grande, nós temos também o prazer, quer dizer, e o benefício do convívio entre nós. Então, eu queria estimular, aproveitar a oportunidade de ser a primeira dessas reuniões, para a gente estimular o comparecimento presencial de todos à reunião, que adiciona a coisa acadêmica também com o convívio entre os acadêmicos, que eu acho que é sempre uma coisa muito construtiva. O segundo comentário, antes de abrir a palavra, é de mostrar, quer dizer, de comemorar com vocês todos a sensação que eu estou tendo de como nós somos afortunados de poder estar, quer dizer, de podermos poupar $1.200 de um ticket aéreo, mais $700 da matrícula num congresso de alergia e imunologia, para a gente poder apreciar uma palestra desse nível, que não seria nada diferente se nós estivéssemos na Northwestern University. Então, é só para comemorar isso, agradecer ao nosso conferencista e abrir a palavra. Doutora Daisy. Parabéns, fantástica essa exposição. Agora, a pergunta é bem básica. Nós, pobres cidadãos, estamos numa festa e alguém passa mal. Você chega, pode até dizer um choque anafilático. O que de imediato, o corticoide ou a epinefrina pode ser feita para tentar minimizar isso aí? Muito boa pergunta. Vamos esquecer corticoide. Esquece. Porque não há prova de que ele funciona na anafilaxia. Tem um estudo canadense que mostra que o paciente que tomou corticoide tem um resultado final pior. Porém, todos nós prescrevemos, eu prescrevo, pelo sim, pelo não, eu prescrevo. O mais importante é a adrenalina. E a segunda coisa mais importante é a adrenalina. E a terceira coisa mais importante é a adrenalina. Existe a anafilaxia protracted, prolongada, você tem ela binária,
você tem também o estado de mal anafilático, etc. E você sabe que quanto mais precoce a adrenalina, é melhor o resultado. Quando demora a dar, quando não dá, ou quando dá uma dose subótima, não funciona. E pode repetir cada 10 minutos. Mas o importante é a adrenalina. E ela mesmo vencida funciona. Tem um estudo mostrando que 4 anos depois, 50 meses depois, bem conservada fora da luz solar e do calor, ela funcionou. E o indivíduo tem que estar atento. Eu li há pouco tempo, num jornal israelense, tinha um voo da companhia El Al de Tel Aviv para Londres. E aí tinha um senhor, hora da refeição, senhor, e ele foi, e ele estava comendo lá. E de repente ele começou a passar mal e ficar sufocado com falta de ar e tonteira. Aí a aeromoça perguntou, tem algum médico a bordo? Que é sempre feito. E tinha um médico israelense, sua esposa era enfermeira, eles correram para lá e ele era otorrino. Ele diagnosticou que era anafilaxia, tem no avião, em flight tem, adrenalina, foi dada adrenalina, não houve necessidade de pousar no primeiro aeroporto, pousaram em Londres, e ele estava tudo bem. Ele sabia que ele tinha alergia alimentar, esqueceu em casa a adrenalina autoinjetora. Então essa é a mensagem, adrenalina. Mais uma segunda pergunta, desculpe. Seduziu-me a sua palestra. Você comentou o fato de farinha de trigo contaminada. Isso. Essa farinha de trigo, que você mesmo mencionou, virou uma empada, isso vai ao forno em alta temperatura, esse ácaro ainda é capaz de se manifestar? Muito boa pergunta de novo, né? Boas perguntas. Então vamos lá. Qualquer farinha, trigo, milho, linhaça, arroz, camisa, eu falo para os meus pacientes que têm alergia a ácaros. Mesmo fechadinha do supermercado, não bota na despensa num ambiente quente e úmido. Você bota na geladeira. E se tem uma contaminação, são storage mites, ácaros de armazenamento nos porões de navios, de cais de porto, etc., você pode ter contaminação de ácaros. Então vamos lá. Boa pergunta. Quando você faz, por exemplo, uma empada ou panqueca, foi descrito como panqueca, né? Você usa essa farinha que tem ácaros, e isso ocorre também por razões não muito conhecidas de pessoas que têm hipersensibilidade aos anti-inflamatórios não esteroidais, inclusive aspirina. Então, o que ocorre é o seguinte, você tem a cocção. O grupo 1 de antígeno são as partículas fecais. Eles são termolábeis. Então, você cozinhou, botou no forno, micro-ondas, você desnaturou, não causa alergia. O grupo 2, DRF2 de dermatofagite farinha, DRP2 de dermatofagite peronícea, ele é termorresistente. O ácaro morre, mas o alergeno está presente. Então, o que causa é a ingesta do ácaro morto, que tem o grupo 2 de alergeno e que causa a anafilaxia. Já existe EpiPen disponível? Não. Aqui, quer dizer, disponível tem para quem tem dinheiro, mas porque você importa, não tem ainda. Tem que importar. Tem que importar. Então, custa mais ou menos R$1.300 para importar. Mas tem um movimento muito grande da Sociedade Brasileira de Alergia e Imunopatologia para torná-lo disponível no SUS. Né? Então, isso seria bom. Como também já passou num comitê do Congresso que o médico é obrigado a reportar um quadro de anafilaxia, fica compulsória a notificação. Mas qual a alternativa para isso?
Pra quê? Pro EpiPen. Não tem. Tem. Andar com a seringa e com a ampolinha. Não funciona, não funciona. Porque, deixa eu trazer, é uma sensação, não funciona isso. No SUS se faz isso, se dá e dá para o paciente. Na verdade, a maioria, né, para crianças, para alergia alimentar, né, alergia a leite de vaca, alergia à clara de ovo, trigo. Mas o que ocorre é o seguinte, é a iminência de morrer, a angústia é tão grande que dificilmente o pai ou a mãe, o indivíduo, vai aspirar de uma seringa, botar e aplicar. Então, isso, eu tive uma única experiência logo que vim dos Estados Unidos, de uma criança, o pai era cardiologista lá de Teresópolis, ele falou, não vou gastar dinheiro trazendo de fora, pagar dólar, e eu dei para ele uma seringa com adrenalina, e teve uma anafilaxia em Teresópolis, o pai ficou todo nervoso, porque ele falou, eu sou cardiologista, lido com a morte toda hora. Bom, se você quer com filho não deu certo, ele não, acho que a ampola caiu no chão, ele não funciona. Ele tem que ter adrenalina alta. O resto é se iludir. O antihistamínico não resolve. Porque até preparar para te fazer já está perdendo tempo. Outra só. E outra coisa. A própria criança às vezes já sabe. Ok. Se você dá a seringa preenchida é uma coisa. Se você ainda vai esperar, você pode matar a pessoa. Você não pode dar em adulto mais de 0,5 miligramas. Em crianças, 0,01 miligramas por quilo. Se você botar a seringa toda, você vai matar o paciente de fibrilação ventricular. Vamos até lá, o doutor Euderson queria falar. Obrigado. Felicitações, Mário, como sempre. Brilhante a sua conferência. Né? Seguinte, eu sou pescador e vou pescar na Amazônia. Vez por outra eu me deparo com o ribeirinho acessando ao barco onde nós ficamos. O tempo de deslocamento de Manaus até o seu local de pescaria, 18 horas, 20 horas, é longo, a distância é longa. Você olha para o lado, não tem nada. Aí subitamente chega alguém. E uma vez chegou um rapaz, dois rapazes, Estão levando o Amazonas. O ribeirinho passou. Dois rapazes trazendo numa canoa um corpo, trazendo um moço aqui para a canoa, e pediram ajuda. Eles subiram para o nosso barco e eu percebi que o usava baixinho. O que aconteceu? Não, ninguém sabe, de repente ele caiu. Eu penso que, fazendo a retrospectiva, ele deve se enquadrar em um quadro de anafilaxia idiopática, que não tinha marca nenhuma. Resultado, o que é que nós fizemos? A única coisa foi uma genuflexão, ele deitado, para manter o maior volume de líquido possível nessa região torácica e cerebral. E a coisa foi andando, foi andando. E Trelleborg não estava na ocasião, não tinha feito isso, só isso, essa vazão. Ele foi melhorando, melhorou. Ou seja, a impressão que tinha, que agora diante dessa conferência, pudesse ele estar desenvolvendo uma anafilaxia idiopática. Foi salvo. Acho que as forças do céu devem ter ajudado, porque não tinha nada que fazer. E nosso equipamento de pronto atendimento não inclui adrenalina, coisa que nós vamos botar agora, umas 2 ou 3 ampolas lá para emergência como essa. O caso é parecido, mas o caso aqui era urbano, lá era distante, não tinha muita coisa que fazer. Essa é a observação que tem que fazer e melhorar nosso equipamento de Seu Fernando. Parabéns pela palestra, assunto muito interessante, aprendemos muito hoje. A minha pergunta é, o tema, né, da sua palestra central é a anafilaxia idiopática. Então, para nós suspeitarmos dessa entidade, temos que ter pelo menos 2 sistemas, como você falou, né? Por exemplo, o edema laríngeo, facial e cutâneo, cardiovascular, e ausência de uma causa óbvia, né, de anafilaxia. Como é que a gente investiga mais isso? Dosa os mediadores mastocitários? Como
como é que faz essa avaliação desse Bom, paciente? então vamos lá. Essa pergunta é muito interessante. Bom, aí eu tenho um lado pessoal meu. Por que eu acho que ela é subdiagnosticada? Algo que é subdiagnosticado é maltratado. E por que ela é subdiagnosticada aqui? Então tem alguns fatores. Tinha quem é mais da velha guarda, tinha um alergista conhecido no Brasil chamado Bruno Negreiros. E ele dizia o seguinte: só acha quem procura e só procura quem sabe. Então, primeiro, é isso que a gente está fazendo, que é divulgar que existe. Né? Se você não sabe que existe, você não procura. Mas eu acho que tem um bias aqui brasileiro, que eu não tenho. Eu venho lá da Northwestern, toda hora aparece, que é o seguinte: o médico, estou falando que eu acho, em nosso meio fica achando que se ele disser que algo é idiopático, ele é um idiota. Então é uma defesa. Então ele tem dificuldade de aceitar que algo ele não tem explicação. O que eu noto? Isso em centros acadêmicos, Rio, São Paulo, etc. Os residentes e os professores ficam procurando, e em vez de parar e falar é idiopático, ficam procurando algo que não vão achar. Do ponto de vista prático, é o seguinte: história clínica importante. Né? Pedir uma dosagem da triptase sérica, laboratórios fazem, não sei se o SUS faz, mas laboratórios todos fazem. Né? E ver a coisa mais comum. Qual é a coisa mais comum? Alergia a alimento, alergia a inseto, alergia a medicamento. Depois as outras causas mais raras, por exercício, perioperatório, látex, por exemplo. Bom, se não é isso, diagnóstico idiopático, dá prednisona 40 miligramas dia por 2 semanas, depois desmame, taper down, mais 1 ou 2 semanas e pronto, resolvido. Se fica procurando, vai ficar subdiagnosticado e maltratado. E você depois trata de acordo com aquela classificação? O tratamento de menos de 6 episódios, de mais de 6 episódios? Não, esse é um dado histórico do paciente, para saber da gravidade, se é frequente, se é infrequente. Mas eu sempre coloco no meu prontuário eletrônico a classificação, mas ela não muda. E os profiláticos preventivos? Eu diria o seguinte: Deise perguntou sobre corticoide. Na fase aguda, a gente dá, mas provavelmente tanto faz. Quando o paciente vem com essa história, sim, fazer corticoide 2 a 4 semanas. E pode levar a uma remissão em 80% dos casos. E você pode dar anti-H1, né? Anti-H2, nós não temos mais ranitidina, mas temos a cimetidina, por exemplo, famotidina também. E eu gosto muito de cetotifeno. Né? O cetotifeno ele foi usado muito tempo atrás para dermatite atópica. Charles Naspers trabalhava com a Sandoz e tal. Mas ele é um antihistamínico que ele tem propriedade de estabilizar o mastócito. Por razões que eu também desconheço, nós temos aqui, não tem mais comprimido, tem líquido. E a dose pode ir até 6, 8 miligramas dia. Em Chicago eu vi 4 miligramas, o americano tira de letra sem sedação, é comum. Aqui no Brasil, dificilmente eu consigo usar mais de 1 miligrama, não sei por que razão, é que é mais sensível. 2 miligramas eu acho que não consegui ninguém que mantiver, todo mundo fica sonolento. Então, é um anti-H1 que pode ter essa propriedade, né? E antileucotrieno. Margana, Doutor Jorge Deus. as suas palestras são brilhantes,
que vem de um indivíduo mais brilhante que a própria palestra. Mas eu quero lhe fazer uma pergunta. Nós, na cirurgia cardíaca, que estamos com circulação extracorpórea, nós temos tido 2 ou 3 casos do chamada hipertermia valível. E os 2 ou 3 casos que nós tivemos, com toda a circulação intracorpórea, com tudo que tinha meio de usar, não conseguimos salvar pelo frio. nenhum paciente. Isso é uma variante da chamada urticária crônica induzida ao frio, cold urticaria. Isso clinicamente não existe, não. Existe clinicamente? Um paciente que não está sendo... Geralmente tem que perguntar. Geralmente o paciente que vai tomar um banho de piscina, ou de praia, ou de rio, ou de lagoa, ou de cachoeira, e a água fria dá urticária, angioedema e pode dar anafilaxia. Geralmente tem que fazer essa pergunta. Agora, o que pode fazer? Pré-operatório, dá uma dose boa de antihistamínico, anti-H1. Isso pode ajudar, tem na literatura que você pode fazer isso. Mais 2 perguntas, doutor Zaguri. Mário, Fala. em primeiro lugar, você sabe que eu sou seu admirador. Então, aqui é chover no molhado falar que você foi brilhante. Fala mais alto, Leão. Uma boa parte eu não compreendi, mas você me induziu a ficar preocupado, por exemplo, que eu não vou ter um EpiPen na mão e se alguém cai e eu percebo que tem alterações que pode dar um edema de glote. Quando é que eu decido fazer uma traqueostomia se eu não tenho nada na mão? Quando você não tem nada na mão. Aí faz. Você já não tem mais a Pega dúvida. uma faca. Uma caneta Bic serve, né? Eu já fiz isso. Doutor Alexandre. O Alexandre está mais Alexandre. Bom, também quero parabenizar o acadêmico Marighella, né? É muito bom começar o ano com uma palestra de alto nível, aliás, eu diria tão alto nível que em alguns momentos eu me perdi um pouco. Mas eu vou fazer perguntas bem leigas e que não entendem a matéria. Na minha época de estudante de medicina, se falava em adrenalina subcutânea para o tratamento de reações anafiláticas. E a segunda pergunta é: por que substância contém o camarão, que é tão comum muitas pessoas fazerem reação anafilática com o camarão? Meu irmão, inclusive, fez, quase morreu há uns anos atrás. Vamos começar com a segunda pergunta. É uma proteína chamada tropomiosina. A tropomiosina é que faz o camarão andar. Né? E você encontra tropomiosina em baratas também. O camarão é um pouco parecido. Bom, agora, em relação à subcutânea, aqui tem uma história, ok? Na minha formação, nos primeiros anos de atividade profissional, sempre usei subcutânea. Né? Sempre funcionou. Bom, aí, qual é a história? Uma médica em Winnipeg, Manitoba, Canadá, chamada Stella Simons, ela fez um estudo comparando a farmacodinâmica da injeção de epinefrina, adrenalina subcutânea, né, que podia ser no antebraço ou atrás do braço, e era na região do deltoide o estudo dela, e ela comparou a administração na face anterolateral da coxa do vastíssimo, no quadríceps, né, do vastíssimo. Bom, como é que é? Vasto lateral. Baixo lateral, isso, obrigado. Então, o que acontece? Ela mostrou, e aí tem um bias, um problema, tá? Mas o pessoal engoliu isso. Ela mostrou que se você administra face anterolateral, vasto lateral, intramuscular, e você compara com subcutânea região deltoide, o nível plasmático de epinefrina obtido era maior, com a mesma a concentração que a intramuscular. E aí publicou Que é subcutânea. do que a subcutânea no deltoide. Então, intramuscular coxa, subcutânea deltoide,
a mesma concentração, melhor nível plasmático de epinefrina. E aí todo mundo aceitou, todo mundo usa. O que ela não fez? Ela não teve um subgrupo de subcutânea na região anterolateral da coxa. Ela não teve. O que eu acho? Eu acho que é a mesma coisa, subcutânea ou intramuscular. E se ela usasse subcutânea nessa região da coxa, ela ia ter os mesmos níveis que intramuscular. E por que aqui é maior do que aqui? Porque aqui tem mais vascularização. Onde tem mais vasos? Na coxa ou no deltoide? Mas ninguém fala nisso e se aceitou como que esse é o praxe. E o paradigma. Uma boa pergunta. Doutora Eva, última pergunta. Então, nós pediatras, né, voltando à ziquezira, né, crianças que comem tudo, e hoje em dia os alimentos com todo tipo de corantes, né? Então, cada vez mais. E aí, o que nós fazemos? Então, duas coisas. Vou começar pelo último e depois o primeiro. O último, vamos esquecer isso de alergia a corante. Isso não existe. Tá? Então, eu me lembro que foi feito na década de 70 um estudo no National Jewish Hospital em Denver, Colorado, da Universidade do Colorado, dizendo que as pessoas tinham maior urticária, crianças com tartrazina, FDC number 5, Food Drug Color number 5, colégio artificial amarelo, e que tinha cross-reaction 20%, reação cruzada com aspirina, né? E tal. Isso ficou, foi obrigado, eu me lembro que eu comprava pão e estava lá, quando se tinha tartrazina, era obrigado a colocar, etc. Bom, mas isso caiu. Como? Foi um estudo bem feito pelo Dr. Ronald Simon, Scripps Clinic, La Jolla, Califórnia, ali perto de San Diego. Ele pegou 1.000 pessoas, N1000, e deu duplo cego, randomizado, cápsulas tendo corantes amarelo, vermelho, azul, etc., e diferentes concentrações, 1, 5, 20 miligramas. Sabem quantos pacientes ele mostrou reproducibilidade? 0. Então tinha indivíduo tendo com placebo, tinha indivíduo com... Não havia, ele não conseguia reproduzir. Então esquece. Então eu digo para os meus pacientes que têm urticária crônica, se for numa festa só tiver Fanta laranja, toma Fanta laranja. Não tem problema. Essa é. Agora, você trouxe... Mas ele não foi preso? Hã? Ele não foi preso por dar essa capa? Não. Ele é o chefe hoje em dia. Ele não foi. Foi voluntário, né? O senhor participou. Eu me lembro, Né? Jaime, eu me lembro, Congresso Internacional em Montreux, na Suíça, veio um professor sueco, paletó, gravata, eu estou hoje aqui, todo formal, do Karolinska Hospital, lá em Estocolmo, mostrando corante amarelo e tal. Depois chamaram um rapaz, naquela época era década de 70, chamado Ronald Simon, americano, veio de manga curta, camisa meio aberta e mostrou estudos iniciais mostrando que isso não era nada, não era importante. Depois ele teve esse estudo final. Mas só para terminar, uma novidade. Agora no último congresso de alergia, asma e imunologia em Washington, D.C., eu tive a felicidade de estar presente. Isso é uma grande novidade para os pediatras também. Foi aprovado pelo FDA o uso do Xolair, o omalizumab, para prevenção de anafilaxia de origem alérgica alimentar. Foi aprovado. Então, nós vamos começar a usar o Xolair, que é usado para asma, né, IgE mediada, é usado também rinocinusite crônica com polipólise nasal, urticária crônica espontânea.
também para prevenção de anafilaxia alimentar. O estudo foram 180 pessoas que iam desde 1 ano de idade até 65 anos de idade, e para entrar no estudo, que dava placebo, eles tinham que ter alergia a amendoim e mais 2 outros alimentos. Vamos ver se eu me lembro quais foram. Foram castanha, pecan, castanha de caju, leite, ovo e trigo. Então, se você tivesse amendoim mais 2, você entrava no estudo. Quem tomava cholé, mensalmente, teve, na grande maioria, se não me engano, 80 e tantos % menos anafilaxias que as crianças que não tinham. Então, isso é uma novidade. Vamos ver em breve se entra para o Brasil. Cholé, anti-GE, alergia alimentar. Esse é o nosso conferencista por essa magnífica palestra e passar a palavra para o Dr. Jorge para encerrar a reunião. Só para fazer um comentário, que nessa área da pediatria, na área de alergia, foi uma palestra excelente, né? Nós, realmente, assim, é muito importante porque a gente vê no nosso dia a dia acontecer isso. Nós temos um professor de pediatria da UF, num barco, estava com a esposa, fez um choque anafilático, foi socorrido, mas tem esse tempo, foi socorrido. Por acaso, o médico plantonista era um intensivista, era um médico bombeiro que sabia fazer generações. Ele ficou internado com dano cerebral e acabou evoluindo para óbito depois de um tempo. E nós temos vários pacientes, né, nessa área de alergia, e toda hora chega no Miguel Couto e às vezes a gente já realmente tem que comprar, mas é isso, é R$1.300, R$1.400 para poder andar com o EpiPen. Aí tem juvenil, tem outro EpiPen, porque muitas das vezes é isso que pode realmente salvar a vida. Porque foi como ele falou, né? Até você fazer, a pessoa vai ficar nervosa, o negócio cai. Então, e é caro. Isso a gente tinha que ter disponível aqui no Brasil. Então, palestra excelente, porque isso aqui vai ficar no nosso site, disponível para as pessoas realmente poderem aprender. Então, só para parabenizar, dar a palavra ao nosso... Aquela prorrogação que o Dr. Jaime Weiss. Eu só queria fazer uma perguntinha muito rápida. Olha só, existe algum estudo sobre a cura espontânea de crises de anafilaxia em pacientes, cura espontânea, quer dizer, é tão difícil na população geral você relatar, alguém que relate que teve alguma coisa, mas às vezes vai procurar socorro tardiamente. Naquela ocasião ele ficou bem. Há algum estudo? Bom, só perguntas interessantes e inteligentes. Eu vou tentar responder. Prevalência nos Estados Unidos de alergia alimentar em pediatria, 8% das crianças. Em adultos, 4%. Tá? Agora, vocês pediatras, vocês já podem ter acompanhado crianças que tinham alergia a leite, a clara de ovo, a trigo, e as time goes by, com o passar do tempo, com alergista, sem alergista, apesar do alergista, não é? O que é alergia vira tolerância. E antigamente se falava em torno de 8 anos de idade, ficaria outgrow. Mas hoje em dia, mais tardio, vai até a puberdade. Então, mas é difícil você encontrar um indivíduo adulto que diz assim, eu era alérgico a leite quando criança e hoje em dia eu tolero. Né? Agora, a alergia alimentar no adulto tem um pior prognóstico, porque geralmente ela é lifetime, pro resto da vida. E depende muito das mediações, porque, por exemplo, nós já tivemos um filho de um aluno que veio fazer uma pós-graduação por conta da alergia que o filho teve, e na realidade ele é radiologista, acharam que ele poderia fazer um teste de comer leite dentro do hospital, tomar leite, ele tomou leite dentro do hospital, fez um choque anafilático com todo anestesista, com toda a equipe médica, e ele veio a óbito. Nossa Senhora. No Miguel Couto, uma criança internou com uma alergia a leite, foram suspenso o leite de vaca da criança,
alguém chegou e falou, não, eu acho que pode dar, deu, fez parada cardiorrespiratória, foi ressuscitado, ficou bem, mas assim, então, chamar a atenção que esse tema que ele apresentou é importantíssimo, porque às vezes não tem jeito. Se tiver como reverter, mas às vezes você pode não ter os recursos necessários. Então, a gente tem que respeitar muito esses cuidados, prestar atenção na aula, que é muito importante. E eu queria, então, aqui emendar com o que a Selma trouxe, muito importante, que eu tenho um slide que eu não trouxe assim, que é o seguinte, uma mensagem sobre epinefrina. When in doubt, use. Na dúvida, se você usa ou não, você usa. E se usar de maneira errada, porque já aconteceu de criança, ai, meu filho pegou e colocou porque estava preocupado e não acontece nada. É melhor não correr o risco. Uma outra coisa é que tem um artigo publicado no Journal of Pediatric Gastroenterology Nutrition, acho que é de fevereiro de 2022 ou de 2023, agora eu não me lembro, que é um artigo que a gente publicou sobre a avaliação de score de alergia alimentar. Então, é uma sugestão que é para a pessoa poder ver, tem um score publicado nessa revista, para poder fazer, porque geralmente já começa leite materno na maternidade, e etc, e várias coisas, história de alergia na família, que é muito importante, quando o pai ou mãe já são alérgicos, aumenta a probabilidade de da família todo mundo ter alergia. Tem um paciente que está tratando de alergia, o pai morreu, tem uma fazenda em Santa Catarina, morreu, picado por uma abelha. Queria chamar a atenção também para o resfriamento das águas e o aumento das águas vivas, principalmente do Nordeste, que as praias são mais tépidas, e aumentaram e muita queimadura, muita reação. Bom, essa conferência daria um workshop. Eu queria só trazer mais uma coisinha, que é novidade também. Eu vou ser rapidinho do que você trouxe, que é importante. Uma das palestras do plenário, lá em Washington, no mês passado, de novidade, é o que se chama cross-talking, conversa trocada, pele e gut, intestino. Então, mostrando que crianças que têm dermatite atópica, por aumento do superantígeno de Staphylococcus aureus, aumento de L4 e principalmente por basófilos, não, eosinófilo não é tão importante, isso é o estudo da IFGA, da Harvard. Essas crianças têm maior absorção intestinal de alimentos, maior alergia alimentar por sensibilização e maior anafilaxia. Pele comunicando-se com o intestino. Bom, gostaria de encerrar, então. É isso aí. E vamos encerrar. Tirar uma foto.